Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma da série de entrevistas que o Diário do Rio está fazendo com os candidatos a deputado federal e estadual no Rio de Janeiro, para ajudar o povo fluminense a sua escolha na hora de votar. Lembrando que o voto legislativo é muito importante. E estamos na reta final e a gente vê que as pessoas deixam para escolher nessa reta final. 68% até o momento não decidiram quem vai votar para deputado federal ou estadual. E estamos aqui com Alexandre Freitas, candidato a deputado federal pelo Podemos. Tudo bom, Alexandre? Tudo ótimo, Quintino. Obrigado aí por me receber, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Você está De- na lista lá do em quem votar. Oi? O quê? Você está na nossa lista de em quem votar para Sim, deputado claro, foi um federal. privilégio sensacional, muito importante. Gostei muito de ser recomendado pelo Diário do Rio. É um grande parceiro, né? A gente já fez grandes artigos aí para o jornal e então é uma honra poder ter sido indicado, independente da nossa participação escrevendo artigos, né? Até a gente foi pego de surpresa, porque eu nem sabia que eu ia ser indicado e foi bastante gratificante receber essa indicação. Ficamos muito É, o felizes. pessoal não entende. Essa lista, eu converso com as pessoas. Eu tenho indicação, o que é o meu voto mesmo, e o outro a gente conversa com muita gente. E tem 9, 10 candidatos. Então, são aqueles nomes que falam: olha, esse aqui tem você, tem o Chico Alencar, tem o professor Tarcísio, quer dizer, vai De da esquerda à diversas direita. ideologias, né? Isso que é legal. Que são nomes que tiver no Congresso, você fala: olha, vai bem votado. Uhum. E eu vou numa coisa interessante sobre você, que é um cara tão liberal, tão liberal, tão liberal, que foi expulso do Novo. Conta um Exatamente. pouquinho desse você é um cara tão esse excesso de liberalismo. Assim, eu iniciei minha carreira política do Novo, né? Fui eleito pelo Partido Novo, mas a partir de 2018 eu vi o João Amoedo utilizando o partido para coisas que eu não concordava, utilizando a máquina partidária para para uma pretensão falida de perder mais uma eleição, né? E não tinha sido para isso que eu havia me associado ao Novo. Então eu rapidamente comecei a questionar a conduta, tanto administrativa como ética do João Amoedo dentro do partido, obviamente sempre com muito mais ética do que ele, né? Porque ele adentrou numa mania de querer criticar mandatários nas suas redes sociais. E aquilo me incomodava demais. Eu falei, pô, como é que um dirigente partidário faz isso com os mandatários do partido? E eu cobrava muito esse tipo de postura lá. E chegou num ponto que eu tive que declarar oposição ao João Amoedo. E, obviamente, que eu que sou uma pessoa que preza muito pela liberdade de expressão, eu acho que ela tem sim que ser irrestrita, porque é quando você cria as exceções é que você começa a dar espaço para quem de fato está no poder se utilizar de ferramentas para limitar e para garantir um certo conforto na hora de praticar coisas erradas. Então eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser plena. Não gosto nem muito do termo liberdade de expressão. Eu gosto do termo liberdade de opinião, porque se expressar não necessariamente contém uma opinião, mas as opiniões elas precisam ser respeitadas. Aliás, minto, a opinião não precisa ser respeitada, mas o direito de se falar a sua opinião é que precisa sim ser respeitado. Você pode questionar as opiniões alheias, aliás, a opinião foi feita para ser contraditada, né, quando não possui bons argumentos, e eu acho que é assim que a gente evolui. E eu utilizei sempre, durante o meu mandato, a minha liberdade de expressão. E aí pegaram uma brecha, quando eu respondi um dirigente partidário que havia sido sócio do João Amoedo, quando ele criticou 3 mandatários do partido, eu respondi ele de forma extremamente educada e, no final, chamei ele de Felipe Neto do Novo, por ele estar emitindo opiniões completamente sem embasamento e com base na realidade, né? Então, Aí 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 eu aí peguei também você foi pesado. no calcanhar, né, aí você foi também. Aí no processo, é engraçado porque no processo de expulsão lá do Novo, né, diz que eu fui expulso por atos antidemocráticos. Aí eu falei, cara, sério mesmo? Eu respondi um dirigente no Facebook dele. E aí eu cometi um ato antidemocrático. Uma pataquada, né? Na verdade, foi uma desculpa esfarrapada para retirar uma oposição ao João, que à época tinha muita força no partido.
A partir da minha expulsão, começou um movimento para acabar com o amoedismo dentro do Partido Novo. Hoje o partido está bem melhor, só que o João causou aí 3 anos de prejuízo para a imagem do Novo, que acho que não vai se recuperar nessa eleição de agora, infelizmente, porque o Novo tem pessoas extremamente capacitadas, liberais extremamente aguerridos, e eu tenho amigos ali, profundos amigos lá no partido. Então você vê que é muita gente dedicada para tentar entregar um Brasil melhor. E o João fez o favor de atrasar ainda mais esse projeto de transformação. É, e continuando, assim, nisso do Novo, você foi para o Podemos. Na época, o Podemos estava ainda com o juiz Sérgio Moro, né? Até falei, poxa, né? É bom que o lavajatismo continue aí com você, que é um liberal, mas tem também o lavajatismo meio na sua biografia, a defesa dos ideais do Lava Jato, que acabaram morrendo, né? Uhum. No Brasil. Mas algumas coisas do Novo, que eu também discordo, falo muito com o Pedro Duarte, que é o não uso do fundão, né? O fundão partidário, que Uhum. muita gente critica. Você mudou de opinião, trocando de partido? Passou a usar o fundo partidário? O que aconteceu? Não é bem nem questão de opinião, assim, eu sou muito utilitarista, eu trato da realidade. Eu acho que ideais descolados da realidade são apenas utopias que não levam a gente a lugar nenhum. E a política nada mais é do que tentar é, elaborar políticas públicas que vão de fato transformar a vida das pessoas e trazer prosperidade, trazer avanços. Então, a questão do uso de dinheiro público na política, eu acho que no Brasil é uma questão extremamente imoral. É um país com um PIB de quase 3 trilhões e a gente está utilizando quase 5 bilhões de reais para a política. Isso só para eleição, fora o fundo partidário. Então, assim, é uma imoralidade absurda a quantidade, a tonelada de dinheiro que é despejada em campanhas políticas. Quanto a isso, eu sou contra, sigo com os meus princípios. Caso eleito, vou votar contra todo e qualquer tipo de aumento de dinheiro público na política. Vou trabalhar muito para reduzir a quantidade de dinheiro público na política. Acho que, sendo bem realista, é impossível a gente acabar com o dinheiro público na política, mas a gente pode trazer para patamares menos imorais dos atuais. Que E é eu, até melhor do que a forma anterior, que era dinheiro de empresa, né? Discordo, tá, Quintino? Eu não acho que dinheiro de empresa seja o problema. Até porque o que a doação por dentro de empresas permite é a gente criar uma digital. Então, se aquela empresa que doou, e eu acho que até que a gente pode debater se, não, no modelo de empresa não é legal, vamos botar para associações que representam setores. Pode ser um debate legítimo isso, mas a doação da empresa não necessariamente quer dizer que tenha sacanagem no meio. Até porque a Odebrecht, por exemplo, doava muito mais por fora do que por dentro, porque estava ali no meio da sacanagem. Então, quem é corrupto vai corromper ou ser corrompido de qualquer forma, seja por dentro ou por fora. Só que quando a doação é por dentro, você consegue fazer ali um liame, né? Fala, pô, esse cara doou para esse parlamentar está fazendo advocacia administrativa dentro da sua casa legislativa. Facilita, inclusive, a fiscalização. Mas vamos voltar ali na questão do fundão, né? Eu, por estar no Podemos, caso eu não utilizasse o fundão, ele seria utilizado para outros candidatos da nominata. E aí não é nem questão de princípio, é questão de inteligência. Seria burrice da minha parte não utilizar esse recurso, porque outros candidatos que vão concorrer comigo iriam utilizar. Então, no final das contas, a gente corria o risco de não ter qualquer representatividade lá no Congresso que viesse a batalhar pela redução do dinheiro público em política. Então, por isso que a gente optou usar com muita tranquilidade. Obviamente que eu não gostaria de ter essa quantidade de dinheiro público na política, mas a verdade é que, por exemplo, eu sou das minhas campanhas, a minha campanha é uma das mais baratas que tem por aí, né? Você pega alguns outros candidatos, estão todo mundo ali na casa dos 2 milhões. E eu estou ali com 500 mil, que é, obviamente, uma quantidade substancial de dinheiro e que a gente faz por merecer, por utilizar da forma mais eficiente, mais transparente possível.
Então, a única certeza que eu dou para os meus eleitores, né, para o meu público, é: olha, estamos usando esse dinheiro de forma correta e eficiente para garantir a nossa representatividade lá no Congresso de alguém que vai brigar para a redução do dinheiro na política. Esse é o meu compromisso. E é por isso que a gente vai lutar bastante lá no Congresso. E você, apesar de ter uma campanha que é relativamente barata para os padrões brasileiros, padrão para o Rio de Janeiro então, e aí teria que fazer um vídeo explicando por que é barato no Rio de Janeiro R$ 500.000, não parece, mas é. A sua campanha tem 10 dobradinhas. Na dobradinha, para quem não sabe, você é É deputado isso. federal e você tem 10 candidatos estaduais. Você não vai votar nos 10, é claro, pode votar só em um, mas é um símbolo de força, né, Sim. tanto que você chega a estar em listas de favoritos. Você acha que está dando resultado? Porque essa é uma campanha sua com mais força que a campanha estadual, que você foi uma surpresa, né. Ah, infinitamente. Eu me elegi com R$ 57.000, né? E outro ponto importante aí, você até tinha me esquecido, né? Os R$ 500.000 que eu recebi do fundão não estão sendo utilizados na minha campanha solo. Eu estou basicamente sustentando. Quando a gente olhou a proporção, tá? A minha campanha é uma das que menos está gastando em termos de utilização de recursos. A gente está usando os recursos de fato para turbinar a campanha das nossas dobradas. Então, eu não sou o único beneficiado desses 500.000 que eu recebi do fundão eleitoral. Então, a gente está utilizando para garantir representatividade de outras pessoas com esse dinheiro. Então, a gente criou uma lógica, né, de dobrada. Primeiro, a pessoa tem que ter conduta ilibada, tem que ser uma pessoa com a reputação totalmente intacta, não pode ter cometido crime nenhum, não pode estar sendo investigada por crime nenhum. A gente deu uma investigada antes de fechar as dobradas e está tudo certinho ali. A gente não encontrou absolutamente nada que desabone as nossas dobradas. Fora isso, a gente tem algumas dobradas temáticas e regionais para tentar chegar ao máximo possível no estado todo, né? Então, a gente está bastante satisfeito. Estamos chegando em públicos que a gente não chegava antes e estamos bastante confiantes da vitória. Vamos fazer essa caminhada bonita até Brasília, com certeza. Você também é apontado como um dos favoritos, o Diário do Rio fez uma lista, outros jornais que tratam de política fluminense também fizeram as suas, e você está em ambas, né, são 2 ou 3, então acho que tá nas 3 listas. Apesar você foi um deputado estadual atuante, apesar dos poréns, né, das dificuldades, você é oposição sem ser oposição, basicamente, como é o Pedro Duarte no Novo, né, é uma coisa meio difícil de entender, não é bem uma oposição, Olha, é uma o Quintino, os dois independência. governadores, ó, o Witzel, que eu dei o sétimo voto, que de fato cassou o mandato dele, ele me chamava de o deputado independente mais governista que ele conhecia. O Cláudio Castro, numa premiação do Roberto Medina, também falou a mesma coisa, né? Então, assim, a gente fiscaliza, a gente bate quando tem que bater, mas elogia também quando tem que elogiar, mas principalmente, eu não me privo da minha obrigação funcional, que é dialogar com os atores políticos do Estado. Eu sou pago pela população e o meu salário é muito bom, então eu sou pago não para ficar fazendo picuinha e ficar sendo oposição por oposição ou situação por situação. Eu sou pago para a gente debater as políticas públicas que a gente entende que é melhor para a população do Estado do Rio de Janeiro. E a gente dialoga bastante dessa forma. E é por isso que o nosso mandato é respeitado. Então, quando eu bato, eles sabem que eu estou batendo com propriedade naquilo que eu acredito que não é o melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu sou respeitado. E várias vezes eu já fiquei sozinho aqui na Alerj defendendo pautas, especialmente aquelas pautas mais liberais, que eu entendia que era o melhor para a população. E nem a base do governo era capaz de defender. Então, por isso que a gente é muito Essa é uma questão respeitado. interessante que eu queria tocar, porque você, na época com a Adriana Baltazar, mas você especificamente, que foi no tribunal, no TJ, pedindo para manter hoje todo mundo defende, é claro, porque deu certo, a privatização, a concessão da SEDAI. Eu falo isso, deixo claro, porque porque, né, todo mundo tinha medo, você tinha muito movimento contra a concessão,
e você foi o único lá, que foi sozinho se manifestar contra, e hoje Cláudio Castro tem que agradecer a reeleição dele quase no primeiro turno por isso, né. Com Eu queria contar um certeza. pouquinho essa história, que eu acho que é importante isso. Sim. Assim, desde o início do mandato, a gente defende a privatização da SEDAI. Eu era o único deputado presente na reunião da região metropolitana, né, com os prefeitos da região metropolitana, quando ficou definido a repartição dos royalties da privatização. É, e lutei muito para que isso acontecesse. Quando a Alerj, num dia lá, resolveu, um dia antes, né, foi numa quinta-feira, o leilão foi numa sexta. Na quinta-feira, a Alerj aprovou um decreto legislativo que sustava o decreto do governador que autorizava o leilão da SEDAI. E aí a gente ingressou, até tinha argumento para impedir, tá, a sessão, mas por questão de ética parlamentar, eu não acho que o judiciário possa intervir numa deliberação de forma anterior, né, uma deliberação do parlamento. Então eu optei por ingressar com mandado de segurança posteriormente à votação, que aí foi aprovado, né? Infelizmente eu perdi, poucos defenderam o arquivamento desse decreto legislativo, que era encabeçado pelo presidente da Alerj, e aí a gente ingressou no judiciário às 11 horas da manhã da sexta-feira, no mesmo dia que eu estava julgando o Witzel, por acaso, saiu essa liminar que garantiu a tranquilidade, e aí na parte da tarde foi feito o leilão lá na B3 em São Paulo. E aí o Cláudio, junto com o presidente Bolsonaro, eles bateram o martelo no maior leilão da história do Brasil, tá? Isso é importante. Não é só da história do Rio de Janeiro, não. Foram 22 bilhões, é o maior leilão da história do país, historicamente, de aportes do setor privado, isso fora os investimentos, tá, gente? Isso aí não é nem investimento, né? Não é o que as concessionárias vão gastar para universalizar tanto a coleta de esgoto como a distribuição da água. É apenas aquilo que elas pagaram ao Estado. É engraçado, né? Porque o Luiz Paulo, ele virava ele, não, pô, essas concessionárias são loucas, elas vão quebrar, é impossível elas pagarem isso. Eles fizeram um trabalho horroroso. Eu falei, Luiz, primeiro, você está com uma pretensão muito grande de achar que você sabe mais do que o corpo técnico das concessionárias, né? Fazer o valuation da concessão, você está achando que você é melhor que todo mundo. Mas, fora isso, cara, isso aí é o mercado dizendo que a SEDAI era tão incompetente, mas tão ineficiente e tão corrupta na hora de fazer a distribuição da água e do esgoto, que eles estão pagando mais que o dobro do que foi pedido. Então, o mercado deu a sua palavra. Ele chegou e falou, a gente vai pagar muito mais por isso, porque vocês são muito incompetentes, Estado. A incompetência de vocês é tamanha que a gente vai pagar mais. Então, isso foi maravilhoso, né? Se o Estado hoje tem capacidade de investimento, tem capacidade de trazer melhorias para a população, é graças ao leilão da SEDAI e ao regime de recuperação fiscal, que também é outra pauta que a gente defende muito, né? Eu tenho a proposta de ir para Brasília para compor a bancada federal do Rio de Janeiro, mas uma bancada federal que vai, de fato e finalmente, defender os interesses do Estado. Infelizmente, historicamente, o Rio de Janeiro é muito mal representado lá no Congresso. Para você ter uma ideia, nessa privatização da como é que é? Essa agora que foi privatizada agora. Da Eletrobras. Na privatização da Eletrobras, teve um dos conselheiros da companhia, né, que participou dessa privatização, ele falou, veio gente do Brasil inteiro falar sobre Furnas de não sei aonde, da subestação de não sei aonde, não querendo retirar essa empresa, essa parte da Eletrobras do seu estado. E ele falou, cara, ninguém do Rio me procurou para falar sobre Furnas. Ninguém. Então, assim, não tem uma preocupação com a manutenção de emprego, geração de emprego, que a União... Alexandre, mas aí é só pegar a questão do Santos Dumont, que também, se não fosse, de repente, uma movimentação no susto, que aquilo foi no susto, o Santos Dumont teria sido privatizado junto com o Minas, não que ele não tenha que ser privatizado, mas ele teria sido mal privatizado. Nisso, né? Eu, o André Siciliano, o Cláudio também comprou a briga depois.
Então a gente bateu muito, assim. Eu falei, gente, isso é Mas um veio da absurdo. Alerj, quer dizer, não veio de Brasília, né? É. Deveria vir de Brasília. Não, a bancada federal completamente alienada contra a esse debate que a gente estava tendo aqui. Isso veio da Alerj. Foi quando eu olhei o modelo lá, eu falei, pô, Rio de Janeiro vai pagar para Minas, pô. A gente vai salvar Minas, pô. Isso é absurdo. A gente já é muito explorado pela União, a gente é muito parasitado pelos outros estados. O Rio de Janeiro, não tem a menor dúvida que o Rio de Janeiro seria muito maior que São Paulo se a gente mudasse a lógica de arrecadação do ICMS. A gente já perde no ICMS combustível, a gente perde no ICMS de consumo, porque a gente é um estado eminentemente consumidor, e a gente está tomando porrada agora dos royalties do pré-sal. Está todo mundo querendo uma fatia dos royalties, que é uma riqueza nossa do estado. Então, assim, o Rio de Janeiro ele é historicamente prejudicado pelo Brasil União. Os estados do Brasil União prejudicam muito a nós. E a gente precisa de uma bancada capaz de defender os interesses do Estado de forma técnica e articulada. Então, é inaceitável que a gente, por exemplo, até hoje não foi compensado pela saída da capital daqui do Rio de Janeiro, É enquanto interessante. Brasília é sustentada por um fundo de Brasília. Vai acabar em breve? Vai. Mas, cara, foram sustentados aí mais de 50 anos. E o Rio de Janeiro nunca teve uma compensação. A Clarissa chegou a apresentar um projeto desse, acho que o Daniel Silveira também chegou a tentar se movimentar sobre isso, mas morreu, né, porque Morreu. faltou ali um debate mais sério sobre esse tema que é importante, né, o Sim. Rio não é compensado e não tem como você falou, e parece assim, o Ulisses Guimarães ele falava, né, "Se você acha que esse congresso é ruim, espere o próximo", né. É E você verdade. acha que dá para melhorar? Eu Cara, sou dá, otimista, dá. eu acho que é uns vereadores melhor esse ano do que a anterior, e tô achando que o legislativo vai ficar um pouco melhor no próximo. Eu Você tá também acho, otimista? cara. Eu tô vendo assim, uma galera com muita chance. Por exemplo, você pega o Nicolas lá em Minas, você tem. Você tem o próprio Kim, que eu tenho lá minhas críticas na postura que ele adotou, mas, cara, não tem como ignorar que aquele garoto lá é um fenômeno, especialmente um fenômeno da oratória, né? E você pega o Adrilles também, acho que o Denis Xavier lá em Minas também, que é candidato pelo Novo. Se essa galera for eleita, eu acho que a gente vai ter um congresso com uma. E obviamente que eu me incluo nisso, né? Não tem como. Eu costumo dizer que eu sou bastante humilde, mas eu não sou modesto. Tem que Se eu vender não o peixe, for né. se eu não for capaz de dizer, porra, eu sou bom pra caramba nisso que eu faço, não tem cabimento, né? Quem é que vai achar? Eu sempre soube me vender como um bom advogado, então, obviamente, que eu tenho que saber me vender como um bom parlamentar. E a gente trabalha muito para fazer, para não se tornar apenas bravata, né? Porque tem muita gente lá que diz que é bom, só que quando você olha o histórico de realização, é apenas bravata, é só discurso. A gente não, a gente tem coisas efetivas para mostrar que tem resultados que a gente conseguiu alcançar. Então é por isso que a gente não tem modéstia alguma de dizer que a gente performa um excelente trabalho e a gente quer cada vez mais performar bons trabalhos. E a gente vai para Brasília com esse compromisso, né, de influenciar de fato tanto nos interesses do Estado, trazer coisas boas para o nosso Estado e também para influenciar a política interna aqui do Rio, né? Acho que a gente tem um histórico muito ruim e chegou a hora de ter um partido político que consiga atrair pessoas capacitadas e com inteligência eleitoral, obviamente, para, de fato, trazer transformações aqui para o nosso Estado. É, isso me lembra, assim, eu acompanhei, claro, o seu mandato, né, acompanho dos principais deputados, você está incluso entre eles. Claro, tem deputado que não faz nada, então é difícil acompanhar o mandato. Ou faz muita besteira. Mas você é um deputado de temas muito ideológicos, e a Alerj é muito travada, é mais difícil fazer um bom mandato até do que na Câmara dos Vereadores, pelo regimento interno, pelo como a Constituição deu poder aos parlamentos estaduais. E suas pautas estão muito ligadas às questões, não vou dizer ideológicas, mas imposto, e no Rio de Janeiro você tentar diminuir o ICMS é quase impossível. Não é de costumes, apesar de sua pauta libertária ser defender a plantação de maconha, o casal gay defender a plantação de maconha contra o R15,
Mas, como você vai ver essa transição de deputado estadual para federal? Afinal, você sempre a sua característica principal era mais federal mesmo, assim, de Sim, suas sim. posições ideológicas. A gente conversou com a Renata Abreu, né? Então tem grandes chances de eu ser líder em algum ano da bancada do Podemos lá no Congresso. Eu gosto. É engraçado que quando eu era no Novo, né? O pessoal falava que existiam alguns níveis de satisfação dos parlamentares, né? Aí tinha o nível Mitrô de insatisfação. O Mitrô odeia o parlamento, não se encontrou nele, ele prefere o executivo. Tinha um nível de satisfação regular da grande maioria dos mandatários e tinha um nível de satisfação Freitas, né, que eles falavam, porque eu gosto da campanha, eu gosto do dia a dia do parlamento. A coisa que me dá mais tesão hoje, enquanto parlamentar, é fazer articulação política. Então, outro dia, eu fui na posse do superintendente da PRF e entrei em contato com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos. Perguntei, porra, vocês se conhecem? Ele falou, não nos conhecemos ainda. Falei, pô, então vem os dois aqui tomar um cafezinho aqui no gabinete para vocês trocarem uma ideia. E a partir daí nasceram mais de 6 operações conjuntas entre PRF, Polícia Militar e Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Então, esse é o trabalho dos bastidores, é o que me dá mais satisfação. E a gente vai para Brasília com essa vontade de influenciar. Então, um exemplo, eu já tenho um ofício do governo do Estado para o Ministério da Justiça, dizendo para trazer um centro de comando e controle para fazer um policiamento inteligente e eficiente na Baía de Guanabara e no litoral fluminense, para combater o tráfico internacional de armas e drogas, mas principalmente o traslado de criminosos de uma favela para outra. Então a gente quer implementar isso aqui no Estado, vamos trabalhar muito para influenciar o governo federal a fazer esse investimento aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e trazer mais segurança para a população. Então, ainda que muitas das funções que são palatáveis para a população pertençam ao executivo, cabe ao parlamentar ser um lobista de interesses, obviamente sempre republicanos, né? Mas trazer esses interesses de determinados grupos da sociedade para que a gente consiga melhorar a vida de todos. E a gente vai lá para fazer lobby pelo Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa de um parlamentar capaz de articular os interesses do Estado e trazer transformações para o Rio de Janeiro, que, como eu já falei diversas vezes, é muito prejudicado pela União. Não, sem dúvida. Acho que eu já botei uma pesquisa sobre o que a gente manda de impostos para Brasília, o que a gente ganha de volta, e é 200 bi desproporcional. volta 40, algo do tipo. O Rio é tungado, né. Demais. E se Fora o você ICMS, tá? Calma, fora o ICMS. Isso que aí é é um só imposto absurdo. federal, tá, meu querido? O prejuízo é ainda maior. É só ver quanto baixou a gasolina, né. Exatamente. E é engraçado, né? Porque a gente estava monitorando é, o STF, né? Como eu tenho formação na advocacia, sou advogado já há 10 anos, a gente sempre monitora o que vem sendo tratado no STF. E a gente já tinha um conhecimento dessa decisão do STF que declarava energia, combustível, teles, bens essenciais, limitando a incidência do ICMS em 18%. Rapidamente, antes até acho que da publicação, a gente entrou com um projeto de lei para reduzir para 15. Aqui também a gente aprendeu a fazer política, né? Então a gente joga 15, falando, não, beleza, 15 é muito, é uma redução muito drástica, vamos chegar a 18, como determina o STF. Então a gente bota o bode na sala e depois negocia o resto. Então a gente já tinha apresentado, só que aí veio o Congresso e acabou decidindo, limitou a incidência do ICMS a uma alíquota de 18%. Mas agora, indo para Brasília, para quem não sabe, você é conhecido por andar de chinelo na Alerj. Você tá preparado? O código de vestimenta lá é um pouquinho mais duro, tá. Você vai ter que lá é terno e gravata mesmo, até para entrar e tudo. Tá preparado Eu para sei. andar de terno e gravata todo dia? Não, eu entro de sapato aqui, né? Obviamente, não chego de chinelo para trabalhar, mas o chinelo fica guardado no gabinete. E lá eu vou manter o chinelo no gabinete. Não vou ficar andando de sapato, terno, gravata, não.
Muito provavelmente vou sentir como é que vai ser a temperatura lá, se a polícia legislativa vai ficar me perturbando, mas eu vou deixar o chinelo bem reservado ali dentro do meu gabinete. Se fosse há 20 anos atrás, se você no lugar de distribuir camisa, ia distribuir Havaiana. É, mas, a gente tá falando dessa conquista sua da SEDAI, é porque eu acho ela foi uma das mais importantes da Alerj nessa última legislatura, e não é porque você tá, eu falo e falo mal de quem sou meio maluco mesmo. Você vai falar Eh mal aí de uns 50 deputados, no mínimo. não, né, eles realmente não falaram, né, eles foram falar da SEDAI depois que conquistou, aí ganhou, é festa, é bilhão, bilhão, por aí vai. É claro que você ter um mandato facilita na hora de tentar conquistar o voto, né, Sim. mas, você vai ter que também entregar ao seu eleitor, que às vezes votou você por ser no Novo, tem que explicar, tem que falar o que eu fiz, o que eu não fiz. Para esse eleitor que votou em você em 2018, como você resume o seu mandato? Você fala: "Não, você pode votar em mim para federal", o que que você fala? "Não, eu contribuí para o Rio de Janeiro se desenvolver com isso e com aquilo"? A gente tem um trabalho. Eu trouxe da iniciativa privada muitos princípios, né, para a vida pública. Um deles é a análise de satisfação. Então, a gente fez uma pesquisa interna dos nossos seguidores, quem acompanha a gente, e deu um resultado de 93% de satisfação. Então, eu acredito que a gente tem atendido as expectativas. Acho que ninguém nunca vai poder me acusar de ser incoerente com aquilo que eu defendo. Eu sempre digo que, olha, é impossível você concordar 100% com o político que você escolheu. Teve uma vez um cara que chegou para mim na rua e falou: Ô, Freitas, porra, adoro teu trabalho, não sei, mas eu não concordo com 100% de tudo que você faz, principalmente o que você fala, né, no Twitter. Aí eu falei: meu amigo, vamos lá, você dorme com quem? Ele, com a fulana. Eu falei: tu concorda com 100% que a fulana pensa ou fala? Aí ele: não. Eu falei: porra, então a gente nem dorme junto, meu querido. Não tem essa pretensão de que a gente vai concordar 100%. O que você tem sim sempre que cobrar de um político é que ele seja capaz de justificar o seu posicionamento. E eu tenho certeza que eu sempre fui capaz de justificar as razões daquilo que eu penso. Eu posso me equivocar eventualmente, óbvio. Eu não concordo, às vezes, nem com o Freitas de 5 anos atrás. Eu já votei no Freixo, porra. Então, já fez muita bobagem por aí. Já... Espera aí que isso aí eu acho que Exatamente. merece um adendo, né. Fazer só o Você vê corte. o nível de alienação que eu já tive, cara. Porra, Eu acho que vou fazer um corte especial, Alexandre Freitas. pô, já fiz cagada. Pode botar aí, ó. Já fiz cagada. Eu votei no Lula na primeira eleição. Não tem o menor problema que eu já falar em que eu já falei, já fiz merda. Então, assim, não tem qualquer problema quanto a isso. O importante é você assumir os erros e não repeti-los, porque aí vira burrice, né? Eu também só cometi o erro uma vez, só votei no Freixo uma vez, vi a cagada que eu fiz, votei no Lula também em 2002, vi o absurdo que eu fiz e já corrigi o meu norte ideológico. Falei, cara, não, isso aí não funciona, só estraga o nosso país, só traz uma vida pior para a nossa sociedade. E aí comecei a amadurecer, né? Isso acompanha muito a mudança de ideologia, veio acompanhada com as contas a pagar, né? Quando você começa a ter conta para pagar, você fala, pô, acho que o Estado me atrapalha um pouquinho, hein? Então, assim, foi algo que a gente foi transformando, foi amadurecendo, e obviamente que também a gente não corre o risco de repente, lá na frente, mudar um posicionamento ou outro, caso eu entenda que existam argumentos melhores e principalmente de resultado, né? Foi o que eu falei no início dessa entrevista. Eu acho que a política ela precisa ser avaliada não pelas intenções, mas pelos resultados. Pô, óbvio, você tentou e não conseguiu, a política também é a arte de se frustrar. É a arte de aprender a se frustrar. Mas você pelo menos tentou. O problema é quando você só fica no discurso, não tenta absolutamente nada, porque é muito mais confortável ser um encantador de jumento do que você, de fato, informar melhor a população. Falar, não, isso aqui não vai funcionar, como foi o caso do piso das enfermeiras. Outro dia até abordei uma menina que é enfermeira, ela falou, qual foi a tua votação no piso das enfermeiras? Eu falei, eu sou deputado estadual, eu não deliberei sobre isso. Mas se você quiser saber a minha opinião, não tem o menor problema. Eu seria contra a fixação do piso, porque eu entendo que da forma como foi feito, sem qualquer estudo mínimo de impacto,
o resultado era demissão, e não um aumento da remuneração das enfermeiras. Aí eu perguntei para ela, e aí, o que aconteceu no teu hospital? Esse mês 26 pessoas foram mandadas embora, entre técnicos e enfermeiros. Eu falei, não, mas foi só esse mês, no mês passado foi muito mais. Então, a nossa projeção óbvia, que aumentar piso salarial na canetada resulta em demissão, ela se concretizou. E hoje você está vendo lá um monte de gente penando para manter o emprego. Então, foi uma medida burra de ilusão das pessoas, achando que é possível aumentar a carga salarial, a remuneração salarial, por meio de uma canetada, descolada completamente de responsabilidade orçamentária e produtividade. Né? Eu só queria perguntar, você acha que isso muda? Porque essa questão do piso salarial da enfermagem, a gente viu muita gente defendendo, gente que a gente imagina ser direita defendendo o tema e qualquer pessoa que tem uma empresa sabe, não tem como pagar o piso salarial. Você pensa, tem como mudar a opinião? Será que as pessoas um dia vão ter Cara, eu ideia torço, né? que Eu não aumenta torço. salário com caneta? Assim, cara, eu sendo bem sincero, eu torço para que as pessoas tenham consciência. O Thomas Sowell fala que quando as expectativas da população são impossíveis, somente os mentirosos conseguem atendê-las, né? Então, é a minha obrigação. Eu, quando vim para cá, eu vim com o compromisso de não vender sonho. Quando eu decidi, não, vou entrar para a vida pública. Falei, cara, eu vou ser o mais honesto possível no meu discurso. Então, a gente precisa tratar o eleitor com respeito. Eu não posso achar que todo mundo é um imbecil, é um jumento incapaz de compreender as coisas. Senão, não sei o que eu estou fazendo aqui. É melhor eu pegar minhas coisas, morar nos Estados Unidos, como eu já morei, e viver minha vida em paz. Mas eu acho que é possível, sim, você criar um amadurecimento e, obviamente, uma capacidade de se comunicar melhor, e você consegue transformar a cabeça das pessoas. Então, esse é o meu compromisso, é olhar os fatos sociais e tentar buscar a melhor política pública em busca da felicidade e da prosperidade das pessoas. Apesar de achar que a felicidade cada um busca a sua, né? O ser humano, aquilo que te faz feliz não é o que me faz feliz. Mas prosperidade, combate à pobreza, são coisas bastante objetivas. A gente consegue trazer medidas objetivas em busca desses objetivos. Então, quando você vem e fala, cara, essa canetada aí não vai te resultar em mais remuneração, mas sim desemprego, e aí você vai ficar torcendo para não ser você o contemplado pelo desemprego, eu acho que as pessoas acabam entendendo. Se não entender também, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Eventualmente você vai acabar sendo demitido, ou alguém próximo a você vai ser demitido por conta dessa venda de sonho. E, assim, você falou das conquistas na Alerj, e aquilo que você chegou e falou que não conseguia ser feito, a decepção ali com o parlamento, você primeiro mandato, você chega empolgado, cheio de energia, vem do Novo, né, um partido, mais sonhador. O que você não conseguiu fazer, que você falou: "Porra, não deu", e agora você pensa: "Pô, eu acho que em Brasília dá"? Cara, a CPI do crime organizado. Eu, no início desse ano, eu já estava fazendo algumas investigações informais. A gente conseguiu alguns fatos bastante concretos em que você tem áreas de exclusão aqui no estado do Rio de Janeiro, em que a organização criminosa não só na hora que ela domina aquela área, ela cria, na verdade, um monopólio, né? Uma exploração de monopólio no GatoNet, na internet, na distribuição do gás, gelo, impedir a companhia de energia elétrica de cortar a energia do seu depósito de gelo. Então, assim, você vê, tem aplicativo, né, motorista por aplicativo de milícia, e hoje narcotráfico, que eu chamo de narcoterrorismo, e as milícias, que basicamente se tornou um termo genérico para qualquer grupo de vagabundo armado que domina uma determinada região. Você tem essas organizações criminosas fazendo refém milhões e milhões de pessoas. E é inaceitável você achar que isso é um estado de normalidade. Então, eu queria ter implementado
a CPI do crime organizado, para investigar as áreas de exclusões dentro do estado do Rio de Janeiro, onde as organizações criminosas criam e exploram monopólios. E, infelizmente, a gente não conseguiu juntar deputados suficientes para fazer essa CPI. E ainda digo mais: deputadas que se elegeram sobre o cadáver da Marielle, deputadas e deputados que se elegeram falando que combatiam milícia, que combatiam não sei o quê, e que prezavam pela vida dos mais pobres, que lutavam pelos abusos dos policiais e que, no final das contas, se acovardaram na hora de compor essa CPI. Eu lamento muito, eu lamento pela população mais carente do estado do Rio de Janeiro, e a gente precisa de deputados nessa nova legislatura com coragem de combater aquilo que dói no calcanhar do cidadão, que oprime de fato o cidadão, e não esse pessoalzinho aí que vive de discurso falacioso. Então a gente vai para Brasília dizendo, olha, essas áreas de exclusão, elas ferem a nossa soberania nacional. É inaceitável que a União olhe para o estado do Rio de Janeiro da mesma forma, para a criminalidade do estado do Rio de Janeiro, da mesma forma que a União olha para a criminalidade de Minas Gerais, não é de Santa Catarina, não é a mesma coisa. A gente precisa de um plano estratégico de combate às organizações criminosas que fazem refém toda uma população. Então, quando a gente sabe que a Secretaria de Polícia Civil tem uma normativa que classifica áreas do Estado como vermelhas, amarela e verde, dizendo que nas vermelhas existe essa dominação por parte das organizações criminosas. As amarelas são onde existe um exercício de influência. O vagabundo passa no comércio e fala, ó, se não fechar, a gente vai largar o aço para cima de vocês. Ou então cobra taxa de alguma coisa. Essas são as áreas consideradas amarelas. E as vermelhas são as áreas em que as pessoas têm, de fato, sua cidadania respeitada. Se a gente não utilizar isso de forma a criar um plano estratégico de combate real e de liberação dessas regiões, é um negócio que você não pode nunca dizer que você respeita a dignidade da pessoa humana. Eu acho que a gente precisa ter um plano decente de segurança pública, de combate a essas áreas de exclusão, para devolver a cidadania para essas pessoas que vivem em favelas aqui no nosso estado. E isso vai direto com uma pergunta, porque o eleitor, como eu falei no início, está 11, 12 dias das eleições, e agora que ele começa a decidir quem vai votar para deputado. Enquanto o voto para governador e presidente talvez já esteja mais solidificado, ele não dá importância para o voto legislativo, que você vê a importância que se tem. Talvez uma CPI que pudesse ter dado um resultado muito importante para a segurança pública do Rio de Janeiro, que seria a do crime organizado. Como você falou, muita gente não investigou, talvez por interesses próprios, talvez investigasse gente ligada a eles. E não tenha dúvidas que o crime organizado tem suas. É claro Os que tem tentáculos. seus tentáculos dentro do legislativo, ele tem, é só ver as prisões que aconteceram em várias legislaturas. Como convencer a população, especialmente no Rio de Janeiro, né, que o voto no legislativo é tão importante quanto o voto no executivo? Cara, isso antes de mais nada é um trabalho da imprensa, né? Eu acho que a gente deveria ter uma imprensa. O RJTV até começou a fazer um trabalhinho lá, mas enfim, cara, é muito complicado. Eu te dou um exemplo, tá? Eu fiz uma operação linda de combate à fraude em plantões. A gente investigou 4 hospitais. Tava tudo certo para aparecer no Fantástico, só que aí teve a guerra na Ucrânia, Gabriel Monteiro, e, enfim, depois chegou próximo das eleições e a direção geral da Globo cortou a nossa matéria. Mas foi um trabalho lindo de investigação de fraudes em plantões, e a gente tem nota fiscal, a gente tem tudo comprovando que os médicos fraudavam os plantões desses hospitais. E, enfim, foi vetado, simplesmente porque não dá para promover um político, independente da competência do trabalho que ele tenha feito. Então, a gente lamenta esse tipo de comportamento, às vezes, de parte da imprensa, de não trazer o debate. Quando você olha lá a imprensa americana, cara, eles cobrem muito mais os Não, debates. é incrível o trabalho deles. Toda hora você tem canal com deputados, se vai via local, deputado local, nacional, deputado nacional.
como isso é bom para o debate, como é bom para trazer Isso candidato. cria E aqui, às vezes, é um conscientização trabalho que eu política, faço gente. sozinho. Exatamente, isso é conscientização política. É natural, dentro de uma democracia, que os representantes da população é, falem aquilo que eles enxergam, debatam os temas mais importantes, e aqui parece que o pessoal fica, a gente é apolítico, a política é o Ou não vou dar cacete, meu espaço, amigo. vai que ele fique conhecido por minha ca gente tem que dar espaço para É, todo mundo, não importa se o cara deixa eu citar o Diário dá espaço do Chico ao Alexandre Freitas. E, gente, tem que dar, não importa se concorda comigo ou discorda, mas, exatamente. É nossos assim que a gente enriquece o debate político, é assim que a gente amadurece o eleitor. É assim que ele passa a ter conscientização e ser um ator político importante e consciente dentro da sua república. É assim que a gente deveria fomentar a nossa democracia. Mas, infelizmente, existe por parte. É quase aquela história de não vou falar que o fulano estava. Até jornal tem isso, é surreal. Acontece um tiroteio no McDonald's, eles vão falar, não, numa lanchonete de fast food. Como se, o McDonald's precisasse muito disso. Então, assim, cara, vamos parar de tanta frescurada, né? E começar a enriquecer o debate público. Eu acho que, infelizmente, parte da imprensa tem responsabilidade nisso. Existe um preciosismo e uma falta de comprometimento com o debate que deveria estar sendo muito mais rico e não é. Mas, infelizmente, cara, ou então, assim, só tem o deputado da patota, né? Aí o deputado que é da patotinha tem espaço. Você pega aí, poderia citar uns 3, 4 nomes ali, que volta e meia eu estão lá posso. na rede. Vamos pegar o Alessandro Molon, sempre foi o entrevistado da Rede Globo Exatamente. para alguns temas, e aí ele cresce. Como foi o Gabeira por muito tempo, e isso é Sim, ruim, bom, para ele é bom, mas é ruim para a democracia em si. Ou como a total. Globo o Globo, os outros maiores de imprensa poderiam estar fazendo essa entrevista. Dá muita audiência? Não dá, mas é importante para o papel que a imprensa é obrigada a ter, né. Sim, claro. Dá 200.000 pessoas, talvez não é audiência enorme, mas se você mudar o voto de 1.000 pessoas que assistam esse vídeo, talvez sejam 10.000 votos, porque aquela pessoa é um importante ator Sim, político, essa pessoa em si, que elege um bom parlamentar, né. sim, perfeito. É Eu acho que isso é fundamental, cara, para o amadurecimento da nossa democracia, que os parlamentares tenham mais espaço na imprensa para debater os temas mais complexos. E eu acho que, assim, infelizmente, a gente não tem uma cultura de oratória no nosso Brasil. Você vai lá para os Estados Unidos, a cultura do debate ela é muito maior. Você aprende a ser um bom orador até mesmo nos colégios. E isso é legal, porque quando você tem uma capacidade de argumentação, você faz as pessoas pensarem. E é assim que a gente amadurece, é debatendo ideias. É, a gente tinha falado lá do negócio da liberdade de expressão e tal. O povo adora utilizar racista, nazista. Eu falo, meu irmão, eu prefiro que o nazista fale as bobagens dele, para eu nunca correr o risco de sentar numa mesa para almoçar com esse sujeito. Imagina, o cara me convida para almoçar, não faço a menor ideia do que ele pensa, aí eu vou lá, almoço com ele, tenho uma tarde relativamente agradável, quando eu descubro que o cara é um nazista. Falei, Deus me livre, pô. Eu prefiro que o cara fale as bobagens dele para eu nunca me relacionar com esse sujeito e poder bater à vontade nas imbecilidades que ele defende. Então, a gente precisa de um amadurecimento no discurso público. A gente precisa de pessoas mais capazes de debaterem temas complexos e parar com essa, às vezes, uma simplificação estúpida, um tratamento simplório de temas que são extremamente complexos e que a gente nunca vai conseguir chegar ao melhor denominador se a gente não debater de forma bastante extensa e, obviamente, com qualidade. Isso só me lembrou quando o Luiz Paulo estava falando, ele que é incrível, é um político antigo, né, ele não sabia do "Don't Tread on Me", "Don't Piss in Me", essa que é um tema clássico do liberalismo, né, falta de conhecimento do tema um pouquinho além ali da social-democracia dele. Cara, Eh teve uma também que eu tenho um quadro do Mises, né, aqui no meu gabinete, e aí certa vez eu estava numa audiência pública,
audiência pública no plenário, não lembro. Aí ele virou e falou: pô, esse aí é o teu avô? Eu falei: porra, Luiz, não, cara, isso aí é o Porra. Mises. Aí eu falei: pô, esse aí é o Mises e tal. Mas é engraçado também, né? Porque logo quando eu entrei no parlamento, eu fui falar com alguns deputados. E sempre deixando claro que eu respeito muito o Luiz Paulo, tá? É um cara que eu tenho debates ideológicos bastante profundos aqui. Ele é um social-democrata convicto, quase um socialista, mas a gente tem um debate muito legal. Ele é presidente da Comissão de Tributação e eu sou vice-presidente da Comissão de Tributação. Então a gente tem debates ideológicos muito, muito ricos aqui. E aí, logo quando eu entrei, antes mesmo até de começar a legislatura, eu fui conversar com alguns deputados, e o Luiz Paulo foi um deles. Aí ele virou para mim, mostrou um quadro do ditador Getúlio Vargas, né? Aí ele chegou e falou: sabe quem é? Assim, tipo, vou ver se esse garoto entende alguma coisa de política. Aí eu, só para sacanear ele, eu falei: pô, vou sacanear esse malandro. Eu falei: pô, claro que eu sei, é Franklin Roosevelt. Aí ele: como assim? É Getúlio Vargas, eu sou varguista. Eu falei: pelo amor de Deus, Luiz, século XXI, quem é varguista ainda? Contou com ele que Vargas mandou os judeus para a Alemanha? Exatamente. É... Como Você foi o primeiro você libertário, pode ter. Desculpa. foi o primeiro libertário na LERJ, né? Com certeza, sem qualquer dúvida. E um dos Deve poucos ter, na política. Um dos deve ter poucos na assustado política. ali. Não, a gente tem debates assim históricos lá no parlamento. Lucinha, então, tem ótimos debates comigo. Ah, você é o playboy, né? E Exatamente. Segundo você tem. ela, quando ela queria colocar bagageiro nos trens da Supervia, eu não sabia nada de pobre. Ela falou: pô, você é o playboy? Como é que você. Porra, bagageiro na Supervia é essencial. Eu falei: Lucinha, mas a gente precisa respeitar a saúde dos contratos. Você vai acabar aumentando tarifa. Ela: bota um bagageirozinho, vai aumentar quanto a tarifa? Não sei o quê. Eu falei: Lucinha, mas eles não vão tomar prejuízo, eles vão repassar isso para o Estado, ou então para a tarifa. Não adianta, alguém vai pagar essa conta. Pode ser 1 centavo ou dois, ou R$ 10. Mas, e primeiro, quem é que usa bagageiro com trem da Supervia, pelo amor de Deus? Porra, né? Vai deixar ali na mala? Não tem... Aí eu até disse que quando a gente estava tendo esse debate, eu falei que ela estava muito bonitinha no carro de R$ 90.000 dela. Agora, você negociou com o Podemos uma candidatura independente, então você não segue a linha dele, digo, a linha dos apoios. E qual então? Quem é o seu candidato a presidente, governador e senador esse ano? Ah, cara, senador tá complicado, tá? Eu costumo analisar o Senado com base em dois princípios essenciais, né? Quem vai defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro e quem vai bater no STF. Hoje eu só enxergo um candidato que possa fazer isso, mas a candidatura dele ainda está bem complexa, né? A gente não sabe se ele vai ter o deferimento a partir do recurso dele. Eu Não acho vai. muito pouco provável. Eu acho muito pouco provável que seria Fundão o lá ele não Daniel. vai ser. Então, eu também acho que o STF nunca vai deixar. E ele seria o único, na minha opinião, que iria bater no STF. Acho até que seria uma mensagem do Estado do Rio de Janeiro para o STF, dizendo que quem manda na República é o povo, e não o STF. Eu sou extremamente crítico à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Já fui autor de um pedido de impeachment do Moraes, que foi arquivado quando o Alcolumbre saiu da presidência do Senado, e acho que é o maior atentado à nossa democracia esse inquérito que ele abriu, presidiu e vem mantendo ele aberto em divergência com a Procuradoria-Geral da República. Então, a Sem gente esquecer precisa. os empresários que viraram Absurdo, aquilo golpistas é bolsonaristas. surreal. Aquilo ali ele deveria sair preso do STF por ter feito aquilo. Não, eu faço Aquilo parte foi do grupo. surreal. Eu sou jornalista moderado que falaram ali, né? Que falaram, não, isso aí tá errado, isso tá errado. Eu falei, pô, não tem nada de golpista ali, né? Só Não, o pessoal fala absurdo, cara. bobagem. Você busca e apreensão por causa de um joinha no grupo de WhatsApp. Isso é o cúmulo do negócio. É algo completamente estapafúrdio, assim, é inaceitável um troço desse. Mas, enfim, eu analiso isso e o outro é quem vai defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, eu vejo pouquíssimos também que estão concorrendo. Eu, por exemplo, acho o Romário um cara extraordinário, gente boa pra caramba, mas como senador é nulo. Seria basicamente você manter um cara lá recebendo salário durante 8 anos.
Tem até gente que fala, mas pelo menos ele não vai atrapalhar, se não vai ajudar, não vai atrapalhar. Tudo bem, é um argumento. E quem eu acho que poderia defender os interesses do Estado está longe de me representar lá no parlamento, que seria o André Siciliano e a Clarissa Garotinho. Acho que são dois que, de repente. Eu sinceramente, estou bastante confuso com esse Senado. Ninguém ali me representa, de fato, não é o meu candidato dos sonhos. Vou fazer uma análise lá. Tem também o Itagiba, mas que, obviamente, não tem chance alguma. Então, e também ele tem algumas complicações aí históricas, mas, enfim, está muito complicado. O Molon, então, é um câncer para o nosso Estado. Acho que de fora, de longe, seria um dos piores, né? O que o partido dele fez contra o Estado do Rio de Janeiro, por conta daquela ADPF 635, que aumentou e muito a área de influência do crime organizado no nosso Estado, aquilo lá seria um declínio para o nosso Senado muito grande. Então, está muito complicado. Senado, eu sinceramente não tenho como indicar ninguém, porque não me sinto representado por absolutamente ninguém que hoje está concorrendo. Governador, eu sou independente, posso abrir meu voto sem qualquer problema, vou votar no Paulo Ganimi, acho que ele é o mais competente em termos de gestão e traria uma gestão adequada para o estado do Rio de Janeiro, seria um lampejo de eficiência e compromisso público aqui no nosso estado. E para presidente, vai ficar na polarização, não vejo nada diferente disso. E, obviamente, que eu sou anti-Lula e vou votar no Bolsonaro. Mas odeio personificar a política. Eu acho que idolatrar político é coisa de imbecil. Você não tem que idolatrar político. Você tem que defender ideias. Então, você busque um parlamentar, um chefe de executivo que defenda aquilo que você acredita. E se eventualmente ele mudar de ideia, você bata nele também. Porra, você não pode ficar batendo palma como se fosse um chimpanzé alienado, batendo palma para maluco. Então, fez bobagem, você critica. Fez coisa boa, elogia. É muito fácil, você não precisa ser uma pessoa que abraça 100% daquilo que alguém faz. Você pode ter o senso crítico e falar, não, porra, nisso aqui eu concordo, nisso aqui eu discordo, faço uma questão de peso e sobrepeso e vejo como que eu vou me posicionar. Mas você pode ter uma análise crítica das coisas. E, principalmente, nunca idolatre político. Político é um prestador de serviço. Ele está lá para te representar, para apresentar proposições com base naquilo que ele se comprometeu durante a campanha, com base na ideologia que ele defende. Ele é pago para fiscalizar os órgãos orçamentários que possuem independência ou que sejam autônomos. Ele é pago para informar melhor a população e ele é pago para fazer uma boa política, para dialogar com aquelas pessoas que, inclusive, o meu eleitor não teria estômago para conversar. Eu falo, por exemplo, que eu posso odiar o CPF do político, do agente público, mas eu sou obrigado, por uma questão funcional, a dialogar com essa pessoa. A gente precisa chegar num denominador que ainda não seja satisfatório para todo mundo, mas que seja o possível naquele momento. E a gente precisa ter maturidade suficiente para debater esses temas e chegar em conclusões, em medidas que vão, no final das contas, melhorar a vida da população. Mas tá liberado o Churchill, né? O Churchill é espetacular, né? Eu sou muito fã do cara. Mas eu sou Não, fã do idolatro. Ele tinha lá seus probleminhas também, né? não, todo mundo tem, mas gostava de uma cachaça, de um champanhe, de Eu não um posso falar nada contra isso, porque de cerveja eu entendo. Bem, estamos chegando ao final. Eleito. O que o eleitor que votou lá no 1900 pode esperar do Alexandre Freitas federal? Cara, um parlamentar que, novamente, vai defender com unhas e dentes os interesses do Estado do Rio de Janeiro, vai lutar por uma autonomia maior dos estados frente à União. Eu sou federalista, eu acho que os estados, quanto mais perto as decisões políticas estão da população, melhor. Odeio o nosso modelo, acho a nossa Constituição horrorosa, uma carta de intenções e fantasias que, no final das contas, não entregam absolutamente, não entrega nada de bom para a nossa sociedade. Alguém que vai defender muito as liberdades individuais, liberdade para se defender, liberdade para empreender,
liberdade para poder se dizer o que se pensa. E isso tá cada vez mais raro aqui no nosso país. A gente vai lá para Brasília para brigar contra privilégios, a gente vai bater muito na ineficiência do Estado, a gente vai bater muito na concentração de poder, a gente vai bater muito no modelo de judiciário que a gente tem. Eu acho que existe uma irresponsabilidade, uma imoralidade no modelo do judiciário que a gente adotou. Eu acho que um dos maiores atentados à nossa moralidade pública é a aposentadoria compulsória. A gente teve o caso aqui de um juiz no estado do Rio de Janeiro que o cara precisou se apropriar de um Porsche e de um piano, colocou na sala da casa dele para poder responder de um furto que ele tinha cometido alguns anos atrás, que ele tinha furtado dólares e euros de um processo de narcotráfico e o cara tinha embolsado esse dinheiro e nunca tinha sido responsabilizado por isso. Ele só foi responder quando ele foi pego andando com o Porsche do Ike Batista. Então é esse o nível de imoralidade que a gente precisa combater. Prisão em segunda instância, acabar com o foro privilegiado. A gente só vai moralizar as nossas instituições quando tiver o teste de integridade. Eu sou autor de uma lei que institui o teste de integridade aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa trazer o desconforto para quem quer fazer sacanagem com a coisa pública. E a gente vai para Brasília com esse compromisso. Cobrar também um Estado menor para o bolso do cidadão e, especialmente, menos burocrático e extorsivo para quem quer viver a sua vida em paz. Muito obrigado, Alexandre. Foi uma horinha, um pouquinho de entrevista, mas acho que ajuda o eleitor fluminense que assistiu a entrevista a decidir seu voto e se achar que você foi bem, decidir por votar em você. E vejo você na próxima. Obrigado, Alexandre. Obrigado, meu querido. Sempre um prazer e estou sempre à disposição.